Bom dia, irmãos. É uma honra nós podermos, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor Deus com os irmãos. Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, o livro de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 4. Leamos do verso 2 até o verso de número 6. Eu leio, os irmãos acompanhem de forma silenciosa. Não diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como o devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oremos mais uma vez ao Senhor, rogando a graça dele. Pai bendito, mais uma vez estamos diante do Senhor, da tua bendita palavra, e rogamos que o Senhor Deus seja gracioso para conosco, falando ao nosso coração por intermédio do teu Santo Espírito. Quanto a mim, como pregador, como mensageiro, que o Senhor Deus me guarde do erro. E quanto à tua igreja, que o Senhor Deus aplique a tua palavra, para com que o teu nome venha a ser glorificado. Nós te suplicamos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo as considerações finais, praticamente, poderíamos dizer, a última exortação que ele está dando aqui para a igreja de Colossos. Nós devemos olhar para esse texto que nós lemos, numa perspectiva, a partir do capítulo 3, que quando ele está falando das implicações daqueles que estão unidos a Cristo. Então, no capítulo 2, do versos 11 e 12, o apóstolo Paulo ele nos traz uma preciosa doutrina, que é do novo nascimento ou regeneração, em outras partes das Escrituras nós vamos estar encontrando. E ele traz algo mostrando que esse momento é o momento que nós somos unidos a Cristo. Quando ele diz, verso 12, sobretudo, tendo sido sepultados juntamente com Cristo. E aí no final do verso 12, ele vai dizer também, a parte B aqui, igualmente fostes ressuscitados. Então, a ideia é o verbo sepultar aqui e o ressuscitar, ele está atrelado à morte do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós estamos unidos a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Em linhas gerais, quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu, ele estava representando a sua igreja. É o nosso representante federal. Temos teologia da aliança aqui, implícita aí o que o apóstolo Paulo está ensinando, que esses irmãos que estão em Cristo, eles estão unidos com o Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa união, nós vimos que tem, a última vez compartilhei com os irmãos aqui do capítulo 3, do verso 5 até o 9, ou o 10, que fala das marcas da santificação. Uma dessas implicações é a santificação, uma vez que nós estamos unidos a Cristo. E aí ele está dizendo agora, vocês devem santificar-se, vocês devem abandonar os pecados, e nós vimos que a santificação consiste desse aspecto do abandono do pecado, e ele vai dizer que também nós devemos nos revertirmos das virtudes de Cristo. E aí ele vai dar orientações quanto relacionamento na igreja, relacionamento interpessoais. Do verso 18, ele vai falar sobre
as implicações de estarmos unidos a Cristo na família, e aí ele fala da estrutura da família da aliança, o papel de cada membro da família da aliança, dá instruções com respeito ao trabalho, e aqui agora poderíamos dizer que ele está dando instruções para a igreja quanto a ser missionária. E é dentro desse aspecto que eu queria pensar com os irmãos, de como fazer missões a partir da igreja local. Então, quando pensamos em missões, geralmente vem à mente ir para outra localidade. Não está errado, porque aqui está implícito o ID, e o ID é ir para outro local, levar a palavra. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor Deus, porque teve pessoas que cumpriram a ordem do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo de todas as nações. O evangelho chegou até nós, nos alcançou pela graça de Cristo, assim como alcançou essa igreja. O apóstolo Paulo, aqui no início, no capítulo 1, ele vai ao verso 5 e 6, os irmãos puderem acompanhar, diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, o evangelho do Senhor está se expandindo. Então, o ID está indo, está certo esse pensamento, corretíssimo. Mas quando nós pensamos, e poderia tomar como exemplo a igreja presbiteriana do Mindu, Parque 10, como os irmãos podem fazer missões? Uma vez que os irmãos têm suas responsabilidades familiares, com seus empregos, não podem largar tudo que tem ou que está fazendo para viajar, a não ser que o Senhor Deus o chame para isso. Se o Senhor Deus tiver chamado para esse ministério de levar a palavra do Senhor Deus a outros locais, obedeça e vá. Mas do contrário, como a igreja presbiteriana do Mindu, como os irmãos podem fazer missões, sendo que não podem viajar, sendo que não podem deixar os seus trabalhos, suas famílias e a própria igreja? Então, olhando para esse texto, nós podemos tirar preciosas lições que vai nos ensinar a como nós podemos fazer missões a partir da igreja local. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja de Cristo como uma parceira missionária. Então, em primeiro lugar, nós devemos pensar em missões, devemos pensar em igreja. Não existe, nas Escrituras, quando olhamos essa estrutura missionária, missionários autônomos. O próprio apóstolo Paulo, ele olha para a igreja como uma igreja, como um apoio missionário, como uma igreja missionária, como uma agência missionária. Quando ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ação de graça, ele está exortando a igreja a orar, mas ele vai dizendo que no verso 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Então ele está falando dele e de uma equipe missionária. Se nós olharmos aqui as saudações finais, do verso 10, ele vai dar uma lista de vários nomes de irmãos que são cooperadores com ele na pregação do evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele olha para as missões, ele olha para a igreja como uma parceira missionária. E aí, dentro dessa perspectiva de ver a igreja como uma agência missionária, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 15, verso 22 a 24, ele deixa explícito uma das suas vontades, ou um dos porquês ele escreveu a carta aos Romanos. Um dos objetivos dele ao escrever a carta aos Romanos. Diz assim: essa foi a razão, porque também, muitas vezes,
me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, observe, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, um dos objetivos do apóstolo Paulo em escrever a carta aos Romanos, para a igreja de Roma, foi de que a igreja o enviasse como um missionário. O próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui que fazer missões tem que estar atrelado à igreja. Então, ser missionário, ou ser missionário é a essência da igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele comissionou a sua igreja para levar a sua palavra, para ensinar todas as coisas que ele disse aos seus discípulos, para eles ensinarem a outros. Então, pensando aqui, como que a igreja, como que vocês poderiam fazer missões? Em primeiro lugar, orando. Tendo uma vida de oração. A igreja, quando ele diz perseverai na oração, ele está falando em termos gerais para a igreja ser uma igreja que ore, para esses irmãos a manterem a sua fidelidade em oração e a sua constância. Observe que ele diz perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Esse verbo perseverar, ele tem a ideia de assiduidade, de constância e prontidão no serviço em oração. O vigiar com ações de graça, ele está tirando uma linguagem ou uma metáfora aqui de uma estrita ou de uma grande atenção, de um zelo cauteloso, para com que nenhuma calamidade destrutiva repetidamente surpreenda alguém. E a ideia do vigia, né? Vigia, ele está ali de prontidão para com que não seja pego de surpresa. Então, a ideia que ele está dizendo, perseverem na oração. Tenham uma vida constante em oração. Ora, meus irmãos, nós podemos observar aqui uma de nossas falhas como igreja. E como nós somos inclinados a abandonar esse meio de graça. De como nós temos a tendência, como aqueles apóstolos, quando o Senhor Jesus Cristo foi orar, ele diz, olha, vigiem comigo em oração. E o Senhor Jesus Cristo chega, eles estão lá, dormindo. Se vocês não puderam vigiar um instante comigo, orando. Nós temos essa tendência, meus irmãos, de deixarmos de orar. Então, como igreja, nós devemos estar atentos a essa exortação, para estarmos sempre orando, ter uma vida de oração. A característica da igreja de Cristo, do crente, é ter uma vida de oração. A oração, ela é um meio de graça. É um meio de graça que nós usufruímos tanto no aspecto privado, particular, como no aspecto público, como no culto. Nós oramos ao Senhor nosso Deus. Então, uma vez que ele dá essa exortação quanto à oração, a igreja deve orar, agora ele vai pedir oração. Ele não é autossuficiente, o apóstolo Paulo. Ele entende que ele precisa da igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo que ele deixou no mundo. E que ele, como membro desse corpo, ele precisa estar unido a ele, ele precisa do corpo de Cristo. E nós vemos a importância da igreja, para com que as missões sejam feitas, para com que a palavra de Deus alcance outras nações, para com que a palavra de Deus alcance Manaus, se expanda dentro de Manaus, é necessário com que a igreja de Cristo ela esteja envolvida. Missões não é feito, meus irmãos, por agências qualquer. Então teve, na história aí, quando nós vemos sobre missões, o movimento Mission Day,
que tem uma máxima: toda missão é de Deus, a missão é de Deus. E aí esse é um aspecto geral e abrangente, porque nesse entendimento, qualquer instituição pode fazer missões. Uma ONG qualquer, se ela está fazendo bem, ela está fazendo missões. Missões não tem a ver com isso. Missões ela tem a ver com a proclamação do Evangelho, nós vamos ver mais à frente. Então o apóstolo Paulo, ele pede, quando ele diz aqui, suplicai ao mesmo tempo por nós, ele está pedindo com que a igreja ore por ele. Que a igreja ore por missões, que a igreja ore por missionários, ou pelos missionários que estão no campo. Então a igreja Mindu, ela pode começar a fazer missões orando ao Senhor, tendo uma vida de oração constante, uma prática de oração, nas suas orações lembrando dos missionários, fazendo menção dos missionários nas suas orações. Ora, meus irmãos, quando ele avança mais, nós vamos ver o objetivo, ou porquê, como que a igreja deve orar por missões. Por que os missionários precisam de oração? Por que ele pede oração, o apóstolo Paulo? Ele diz: suplicai ao mesmo tempo por nós, e aí entenda ele e sua equipe missionária, outros missionários com eles, para que Deus nos abra porta à palavra. Essa é uma expressão, abrir porta à palavra, é uma expressão usada para se referir à oportunidade de fazer algo. É como o próprio apóstolo Paulo escreve em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, versos 7 a 9. Ele diz: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 2 Coríntios 2, 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim: ore por mim. Ore para que o Senhor Deus abra a porta à palavra, para que o Senhor Deus dê oportunidade de que a palavra seja pregada. Então, ele é uma expressão dele para dizer que ele precisa de oportunidade para falar do Evangelho. Meus irmãos, os missionários nos campos missionários, eles enfrentam dificuldades. Não é tão simples apenas chegar e falar numa cultura diferente ou num local diferente. Eles sofrem oposições. Os missionários sofrem oposições nos campos, são perseguidos. O apóstolo Paulo, se nós não temos tempo de observar aqui, de olhar com os irmãos, mas o apóstolo Paulo sofre fortes oposições, fortíssimas oposições por onde ele tem passado, por onde ele passa. Se nós lermos o livro de Atos, a partir do capítulo 13 em diante, que é quando o foco de Lucas está no ministério do apóstolo Paulo, nós vamos ver que eles chegam na cidade, está pregando o Evangelho, e aí levanta oposição, e ele sai, vai para outra cidade, levanta oposição, sempre levantando oposição. E ele sempre pregando a palavra. Então ele sabe as dificuldades de um missionário. E se nós olharmos ainda com mais cuidado para o apóstolo Paulo, de registro nas Escrituras Sagradas, nós podemos dizer que ele foi o maior missionário que tem registrado nas Escrituras. Suas viagens missionárias, as cartas, as epístolas que ele escreveu pastoreando as igrejas, da qual Colossenses é uma dessas cartas.
Então ore para com que o Senhor Deus, Ele abra oportunidade, abra a porta, dê oportunidade para com que os missionários falem da palavra do Senhor Deus. Sempre quando eu prego nesse texto, eu lembro da minha mãe, que é missionária, agora poderíamos dizer que está aposentada aí, mas teve um tempo que ela chegou numa comunidade para trabalhar e as pessoas não ouviam muito ela, não davam muita atenção. E tinha uma irmã da igreja que chamou ela para rapar mandioca, casa de farinha, irmã, bora rapar. E ela foi. E chegou lá, tinha um bocado de gente que se junta para fazer farinha e fica aquela coisa. E aí as pessoas começaram a ver que ela era uma pessoa legal, era uma pessoa igual elas, rapava mandioca junto com elas. E aí aquela ato de ir rapar mandioca, abriu-se a porta para a pregação do Evangelho. Pessoas começaram a ouvir o que ela falava, a ouvir o Evangelho. Então, algo simples. Foi uma porta que se abriu. Mas até então havia barreiras. As pessoas com preconceito não queriam ouvi-la. Isso é um exemplo de como há dificuldades nos campos missionários. E os missionários, eles precisam de oportunidade, devemos orar para com que o Senhor Deus abra porta dessas oportunidades para com que o Evangelho seja pregado. Mas o apóstolo Paulo prossegue ainda no seu pedido de oração. Ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E aí a gente vê que fazer missões aqui, ele tem conteúdo. Fazer missões não é apenas juntar a igreja, um grupo de pessoas e levar a cesta básica para uma comunidade carente. Porque muitos fazem isso achando que é missões. Vamos fazer missões, vamos aí. Não está errado. Ou não está de todo errado. Estão fazendo apenas uma obra social. E aí vamos fazer uma obra missionária e junta a igreja e vai irmãos, médicos e tudo mais e faz um trabalho ali naquela comunidade, legal, excelente. Mas se não houver a pregação do Evangelho, olha, ele diz, a porta, ore para com que a porta se abra. Qual é a finalidade da porta aberta? É para falarmos do mistério de Cristo. Ele está se referindo ao Evangelho. O mistério de Cristo é o Evangelho. É o Evangelho que o apóstolo Paulo, o Evangelho para os gentios. Como em Efésios capítulo 3, versículo de 3 a 6, ele diz, pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que é esse mistério que o apóstolo Paulo está se referindo? É que a pregação do Evangelho é para todos. Que Cristo, ele não veio apenas o Messias prometido no Antigo Testamento. Aquele prometido desde Gênesis 3,15, ele não veio apenas para o povo judeu. Mas ele veio para todas as nações. Não é isso que nós vemos o Senhor Jesus Cristo? Quando ele vem, que ele comissiona a sua igreja, ele diz, olha, é para todas as nações vocês devem pregar esse evangelho. É algo que o apóstolo Paulo disse que estava oculto, mas que o Senhor Deus revelou. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito.
O apóstolo Pedro, ele fala de algo semelhante a isso, que o evangelho do Antigo Testamento era o mesmo evangelho do Novo Testamento. 1 Pedro, por gentileza. E com a progressividade da revelação, isso foi ficando mais claro. Verso 8 em diante, do capítulo 1 de 1 Pedro. Ele diz assim: a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento de Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A ele foi revelado que não apenas para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam escrutar. Ora, meus irmãos, o Evangelho, ele já vem desde o Antigo Testamento, apontando para Cristo, apontando para esse aspecto de que seria para todas as nações. Quando nós vemos no Antigo Testamento a igreja sendo uma teocracia de Israel, no povo de Israel, e nós vemos que as outras nações, elas tinham que vir até Israel, que era luz para as nações. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem, esse mistério do Evangelho, ele é revelado agora para todas as nações. Cristo é exposto aos olhos do mundo por meio da pregação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que quando a oportunidade abrir, o Senhor Deus abrir a porta, é para o Evangelho ser pregado. Não é para ficar fazendo mímica, teatro. Isso não é fazer missões. Quando nós estamos no campo missionário, sempre aparecem alguns missionários, poderia dizer itinerante, né? Você se identificando, eu sou missionário e tal, qual a igreja? Sou da igreja fulana. O que você faz? Eu tenho um ministério de cantar, faço missões cantando. Eu faço missões, nós temos um ministério de dança, eu faço parte do ministério de dança e nós fazemos missões dançando. Não, meu irmão, isso não é fazer missões. Fazer missões tem a ver com a pregação do Evangelho. Se não houver pregações, não há missões. A pessoa pode passar o dia inteiro dançando, pulando, dando alimento para os pobres. E aqui eu não estou falando nada contra isso. De dar alimento, de ajudar, de levar a palavra de Deus e também levar o alimento para aquele que está passando fome. Não é errado, mas é errado quando se pensa em fazer missões e Cristo não está sendo pregado. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso. Orem por missões, orem pelos missionários, orem para que o Senhor Deus abra oportunidade para com que eles preguem a palavra. Para com que a palavra seja pregada. Para com que Cristo seja revelado a eles. O apóstolo Paulo, é interessante se nós observarmos, ele vai dizer, pelo qual também estou algemado. Ele está preso por causa desse evangelho que ele prega. Nós já vamos observar outro aspecto que ele pede aqui na oração. Ele diz para com que eu manifeste como devo fazê-lo. Olha o apóstolo Paulo, esse grande teólogo que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Ele olha para a igreja e diz, eu preciso que vocês orem por mim.
Eu preciso que vocês orem para com que o seu Deus abra oportunidade, para com que a palavra de Cristo seja pregada, e para com que eu o manifeste como devo fazê-lo. Se há algum aspecto importante que nós devemos observar aqui, a ideia do manifestar, ela tem a ver com essa ideia mesmo de mostrar Cristo, tornar manifesto, ou por palavras ou por ações, ser feito conhecido por meio da palavra, algo que nós já deixamos claro no ponto anterior. Esse verbo, ele nos comunica a ideia de que essa revelação, ela vem por meio do ensino da pregação. Para que Cristo seja revelado, é necessário que o pregador seja fiel à palavra de Deus. Não é apenas falar de Cristo, como muitos fazem. Algumas igrejas vão falar de Cristo, mas falam muitas vezes de um Cristo inexistente, de um Cristo imaginário. A revelação de Cristo, ela vem por meio da sua palavra. É uma mensagem cristocêntrica, mas que provém das Escrituras Sagradas. O Cristo das Escrituras, ele tem que ser pregado. Não é qualquer Cristo. Hoje é pregado um Cristo, né? Basta ligar o celular, entrar em alguma rede social, que você vai ouvir um bocado de Cristo sendo pregado. O Cristo do amor, sobretudo, dos nossos dias. O Cristo do amor que passa a mão nos pecados dos homens. Porque Ele é amor, Ele não repreende. Porque Ele é amor, Ele aceita a pessoa do jeito que está, e que ela continue do jeito que ela está, com os seus próprios pecados, do mesmo jeitinho. Não é o Cristo das Escrituras que tem que ser pregado, que deve ser manifestado, ou que deve ser manifesto. Ele provavelmente tinha em mente, diz o Dr. William Hendricks, algumas outras particularidades seguintes. Orar para com que eu fale com clareza, para com que eu pregue com intrepidez, isto é, sem medo ou coibições, mas também de forma agradável, com sabedoria, para com que eu possa saber exatamente que abordagem empregar quando for questionado por grupos ou indivíduos de várias procedências. Visitantes que vêm me ver na prisão, soldados que me guardam e as autoridades romanas diante das quais posso ser convocado. Isso aqui é uma fala do Dr. William Hendricks, que disse que possivelmente o apóstolo Paulo estava pensando nisso. Ora, meus irmãos, isso nos faz observar que pregar o evangelho não é brincadeira, é algo sério. Poderia dizer que é algo perigoso. O apóstolo Paulo, ele está preso porque ele tem pregado este evangelho. Ele diz, olha, pelo qual também estou algemado. Pregar o evangelho pode levar você para a prisão. Sobretudo como as coisas estão caminhando no nosso país. Ser fiel, pregar o Cristo das Escrituras, está sendo algo perigoso. O apóstolo Paulo sabe disso. O apóstolo Paulo parece que ele está dizendo por mim mesmo, eu teria medo, eu tenho medo, eu preciso de intrepidez, coragem. O Senhor Deus precisa me dar coragem, olha, para com que o Senhor Deus me dê coragem, para com que eu pregue o evangelho como ele deve ser pregado. Aqui tem a ver com o evangelho não ser adulterado, ser fiel, o pregador ser fiel à mensagem de Cristo, ser fiel à palavra de Deus. Spurgeon, comentando 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16,
ele nos fala um pouco sobre esse peso, essa responsabilidade e a coragem que o pregador deve ter. Ele diz: mas vocês dizem, que dificuldade existe na pregação do Evangelho de Deus? Bem, deve ser algo duro, porque Paulo disse: e para estas coisas, quem é suficiente? E ele está comentando o texto de Coríntios. Primeiro, antes de tudo, deixe-me dizer que é difícil. E os irmãos sabem quem é Spurgeon. E ele diz que não é fácil pregar o Evangelho. Porque assim é feito para que não distorçam os preceitos próprios da pregação da palavra. É difícil porque o pregador ele precisa ser fiel. Ele não pode negociar a palavra de Deus. Quando ele tem de falar com severidade, o coração dele vai dizer: não faça, pois tu vai condenar a ti mesmo. Quando há de falar contra o pecado do membro rico, você é tentado a não falar para não perder o seu sustento. Essas são as falas do Spurgeon. O Evangelho não deve ser pregado de qualquer maneira. Ele deve ser pregado com fidelidade e com muita coragem. Imagina um pastor ter que falar contra o pecado de um irmão que o dízimo dele paga praticamente o salário do pastor. E se ele for confrontado, ele vai embora. E aí o pastor fica naquela: falo, não falo. Spurgeon, ele disse: é difícil. É difícil você pregar o Evangelho quando a faca, vou usar esse termo, está no seu pescoço. Se pregar, vai morrer. E o que se faz? E o apóstolo Paulo, ele diz: eu preciso que vocês orem por mim, para com que eu tenha coragem, intrepidez na pregação do Evangelho. Efésios, capítulo 6. Ele faz algo muito parecido, ele fala sobre a oração da armadura de Deus aqui. O verso 18, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diz: orem por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, coragem, sem medo, com ousadia, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Diante das circunstâncias, das ameaças que o apóstolo Paulo sofria, ele diz: eu preciso da igreja. Para com que a obra do Senhor continue, os missionários continuem a pregar a palavra com fidelidade, a igreja precisa orar por eles. O apóstolo Paulo é um exemplo, dizendo: eu preciso da oração de vocês. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a agência missionária que o Senhor Deus deixou no mundo. E nesse sentido eu poderia dizer que cada um de nós, cada um de vocês que estão em Cristo são missionários. E tem esse dever urgente de começar a fazer missões por meio da oração. Nas vossas orações, lembre dos missionários. Lembre das dificuldades que eles enfrentam no campo missionário. Lembre dos perigos que eles correm por estar pregando o Evangelho, por serem fiéis às Escrituras Sagradas. A tentação que eles têm em negociar a palavra, muitas vezes para se livrar até da morte. Mas o apóstolo Paulo, ele não diz que nós devemos ser apenas ativos em oração, mas que a igreja
Para ela fazer missões, ela precisa também ser ativa na ação. Não ficarmos apenas orando pelos missionários, devemos orar. Está bem claro aqui. Devemos lembrar deles, é claro que a finalidade pela qual nós devemos orar por eles, para com que a palavra do Senhor seja pregada, para com Cristo seja pregado fielmente, para com que eles tenham coragem de falar de Cristo e não negociar a palavra. E agora ele diz, agora vocês também vão fazer a mesma coisa. Vocês devem pregar o evangelho. Quando ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitando as oportunidades. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a igreja deve fazer. Em primeiro lugar, após você orar, você agora deve dar testemunho. Portar com sabedoria para os que são de fora é dar testemunho de Cristo. Se há algo que impede, poderia assim dizer, a obra missionária em um contexto urbano é o mau testemunho dos crentes. Ah, meus irmãos, a gente diz, irmãos, nós vamos fazer culto no lar, culto na casa do irmão, convida os vizinhos para ouvir a palavra. O irmão não tem coragem de convidar um vizinho. Porque depois a gente vai observar, o irmão é o briguento da rua. É aquele que faz confusão por tudo. É inimizade com os vizinhos, e agora como que ele vai convidar o vizinho para vir no culto na casa dele? Para ouvir a palavra? É aquele que na família ele dá mau testemunho. Como que ele vai convidar os familiares para ouvir a palavra? É difícil. Então, quando ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, nós temos esse verbo que significa conduzir a si mesmo ou comportar-se, ou a ideia do modo de viver com sabedoria. Em Efésios, capítulo 5, verso 8, ele diz, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Portar com sabedoria é andar como filhos da luz. Portar com sabedoria é andar no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Portar com sabedoria é viver em conformidade com a palavra de Deus. Portar com sabedoria é dar um bom testemunho aonde você estiver. Na sua casa, dê testemunho de crente. No seu trabalho, dê testemunho de crente. No seu bairro, dê testemunho de crente. Na rua onde você mora, dê testemunho de crente. Seja conhecido pela sua piedade, não pela sua pecaminosidade. O apóstolo Paulo está exortando, vocês também devem agora se portar com sabedoria, dar bom testemunho para com aqueles que são de fora. Isso não está diferente do que o Senhor Jesus Cristo ensinou. No Sermão do Monte, após o Senhor Jesus Cristo falar das bem-aventuranças, que é a característica do regenerado, que é o caráter do crente ali, as bem-aventuranças. Todas elas devem estar presentes na vida do crente. Ele vai dizer agora, vocês vão lá para o mundinho, para as trevas brilhar. Agora vocês vão lá para aquele mundo que está podre moralmente, com o caráter de vocês retardar esse apodrecimento. Como se o Senhor Jesus Cristo dissesse, agora vocês vão influenciar, vocês vão lá para o mundo se portar com sabedoria.
com caráter regenerado. Mas eu não preciso só dar bom testemunho. E como eu falei anteriormente, missões tem a ver com a pregação. Ele vai dizer assim: aproveitai as oportunidades. Significa que o Senhor Deus, assim como abre porta para os missionários, Ele também abrirá portas para você. E aí está implícito aqui. Quando a porta é aberta, o que o apóstolo Paulo ele pede para com que abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então, quando a porta abrir para você, fale dos mistérios de Cristo. Fale do Evangelho. Fale do Evangelho com a mesma fidelidade que o apóstolo Paulo pede para com que eles tenham, para com que Cristo seja manifesto por meio da sua palavra. Prega o Evangelho fielmente. A oportunidade vai se abrir. Dê bom testemunho. O Senhor Deus vai abrir a porta. Pregue o Evangelho. Não fique apenas no testemunho, dizendo: eu prego sem palavra alguma. Pregue sem palavra alguma e pregue com todas as palavras, sobretudo as palavras de Deus. Palavra do Senhor. Aproveite as oportunidades. E tenha sabedoria no seu falar. Ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você vai dar bom testemunho, não apenas na sua conduta, mas também no seu falar. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, esquece esse verso, ele diz assim: sejam sábios na maneira de agir com quem não creem e aproveitem bem o tempo que passam com eles. Quando o Senhor Deus der a oportunidade, aproveitem o tempo, dê bom testemunho, falem de Cristo, tenha palavras de sabedoria. Em Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E essa palavra aqui, sempre agradável, é a mesma palavra para graça. Palavras graciosas. Meus irmãos, queria fazer algumas aplicações, o tempo não nos permite avançarmos mais, mas diante do que nós podemos observar aqui de maneira muito simples e clara, é o nosso dever como igreja. O nosso dever para com a sociedade. O Senhor Deus, Ele deixou a sua igreja como agência missionária do mundo, no mundo e do mundo. E quando você está unido ao corpo de Cristo, você é um agente missionário. Você deve ter consciência de que você é missionário. De que você deve se envolver com missões, orando por missões. Orando pelos missionários. E, sobretudo, quem é o missionário da igreja do Mindu? A igreja não tem um missionário? Tem o pastor de vocês. Ele é um missionário. Ele é um missionário que o Senhor Deus salvou e disse: vou colocar ele naquela localidade para trabalhar, para pastorear a minha igreja.
Vocês acham que o pastor de vocês não enfrenta essas dificuldades aqui? Que ele não precisa de oração para ele se manter fiel na pregação do Evangelho? Que ele não necessita das orações de vocês? Olhem para o pastor de vocês como o missionário que o Senhor Deus deixou aqui para vocês. Ele, à semelhança do apóstolo Paulo, ele precisa da igreja. Ele precisa que vocês estejam orando por ele. Então, ele é o primeiro missionário que deve vir à mente de vocês na hora de orar por missões. Porque, à semelhança de qualquer homem, ele é tentado a não ser fiel. Ele é tentado a pregar um Cristo que não está nas Escrituras. Orem por ele. Orem pelo pastor de vocês. Orem pelo Rev. Alex. Ele necessita da oração de vocês. Ele é missionário. Assim como vocês são, ele é também. Nós, como igreja, geralmente não temos costume de olhar para os pastores como missionários, né? Ah, é o dia do missionário. Aí, não. Aí vai ficar procurando missionário em um lugar, no outro. Pastor, está na igreja, é missionário. Olhem para ele como missionário. Orem por ele. Orem pelos missionários que estão no campo. Lembre dessas dificuldades que eles enfrentam. Quanto a vós, tendo a consciência de que vocês também são missionários, estão unidos a Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Sobre vós repousa o ide do Senhor. Sobre vós repousa a função de ser sal e luz numa sociedade que está morta nos seus delitos e pecados. Vocês precisam dar testemunho da fé que vocês professam. A ortodoxia de vocês deve caminhar junto com a ortopraxia. Vocês devem viver o que vocês têm aprendido. Vocês devem orar ao Senhor Deus para com que Ele aplique o ensino que vocês têm recebido na igreja. O quanto da palavra do Senhor que vocês têm ouvido tem sido aplicado. Vocês têm aplicado ao dia a dia de vocês. Apliquem a palavra de Deus no dia a dia. Que é a maneira de vocês se portarem com sabedoria para com os que são de fora. É viver em conformidade com o que vocês têm aprendido da palavra do Senhor. Estejam preparados para falar de Cristo. Orem ao Senhor Deus. Compartilhe do que vocês têm aprendido da fé de vocês. Quando o Senhor Deus der a oportunidade, que Ele vai dar. Vai dar oportunidade na família de vocês, vai dar oportunidade no trabalho de vocês, na escola de vocês, aonde vocês estiverem. Lá é o campo missionário de vocês. A igreja do Mindufo tem vários campos missionários. E onde esses campos missionários? É onde vocês estiverem. Na universidade, em casa. Qualquer lugar que você estiver, lá é seu campo missionário. Lembre-se disso. Aproveite a oportunidade. Pregue de Cristo. Pregue a palavra de Deus. Quer oportuno, quer não, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Tenha cuidado com o que você fala. Seja prudente no falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas que as vossas palavras, elas transmitam graça àqueles que ouvem. E para isso, meus irmãos, nós precisamos estar voltados para Cristo. Para isso, nós precisamos ter a palavra de Deus em nossa mente.
Para isso nós precisamos usufruir dos meios de graça. Para isso nós precisamos estar comprometidos com Cristo e com sua palavra. Que São Deus nos abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Ora, encerrando. Passa para alguém encerrar. Assim. Pode orar. Pelo sermão, ok. Aí passa para o irmão, né? Oremos. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pela tua bendita palavra, que nos ensina a vivermos para a tua glória, comprometidos com o Senhor, e a como fazermos missões a partir do local onde nós estamos. Fazer missões ao Senhor na nossa própria igreja local. Pedimos que o Senhor Deus seja com os missionários, com os pastores que estão nos campos missionários. Pedimos que o Senhor Deus o encha eles de graça para serem fiéis na pregação da palavra. Para com que eles não temam, Senhor Deus, os homens diante de suas ameaças, mas estejam cada vez mais convictos da missão do Senhor, da pregação da palavra. Pedimos que o Senhor Deus seja com a tua igreja também, Pai, nos dando a graça de darmos testemunho de Cristo com o nosso viver, sim, como também de nós darmos testemunho de Cristo com a nossa boca, falando do Cristo das Escrituras Sagradas, falando daquele que veio para salvar o perdido. Que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.